Boa noite, Igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, alegria imensa para nós, mais uma noite estarmos cultuando a Deus e celebrando o seu santo nome. Você que aceita essa live conosco, seja muito bem-vindo, e a expectativa sempre no nosso coração é que culto após culto você seja abençoado pelo Senhor. Sei que você já foi abençoado pelo Senhor enquanto a palavra foi lida, os cânticos foram cantados, e eu sei que você continuará tendo a sua vida mais uma vez fortalecida pelo nosso Deus. Nós estamos no meio de família, a campanha é muito boa, Jesus transforma a minha família, e eu fico imaginando quais são as mudanças que nós precisamos no seio da nossa casa. Certamente todos nós temos áreas familiares que precisam de mudança, que precisam de transformação. Que o Espírito Santo toque na sua família, que Ele toque na sua casa, que você receba a virtude do céu e que você seja, sim, juntamente com a sua família, abençoado pelo nosso Senhor. Eu tenho uma palavra, uma reflexão nessa noite para compartilhar com vocês. Está escrito no livro de Provérbios, lá no capítulo 22, versículo de número 6. Um texto que tem lições importantes para o coração, em especial dos pais, ou aqueles que exercem o papel de pai. Às vezes a avó, às vezes um tio, às vezes uma tia, ou quem sabe um pai e uma mãe. Então tem aqui conselhos especiais para você nesse período. Provérbios 22, 6. Na versão da minha Bíblia está escrito assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Lerei novamente: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ora, nós encontramos aqui essa noite uma receita importante para a criação de filhos. Os nossos filhos, os nossos pais, nos ensinaram a ser filhos, mas nem sempre eles nos prepararam para a vida paterna. Nós temos o sonho de construir família, então namoramos, noivamos, nos casamos, e temos aquela fase da lua de mel até que as crianças venham. Algumas pessoas aceleram mais o processo, outras protelam um pouco mais, esperando a chegada da criança, consciente de que muitas coisas mudariam. E certa feita a esposa disse para o marido: eu estou grávida. E há um euforismo do coração do casal, há uma alegria, as preocupações, começam os medos, o pré-natal acontece e de repente essa criança nasce. O cenário da casa é totalmente mudado. A nossa vida literalmente se transforma. E existe uma série de responsabilidades que a partir deste momento recairá sobre nós. O menino começa a crescer e quando nós menos esperamos, nós estamos na frente de uma televisão assistindo Patrulha Canina e Peppa Pig, com o nome dos personagens todo na mente, consciente que aquilo é a beleza da criança, porque a alegria da companhia do filho ou da filha traz sim esse grande alento ao nosso coração. Só que o texto de hoje nos convida a uma responsabilidade muito importante. Eu queria usar esse versículo bíblico para que a partir dele nós percebêssemos qual é a missão de Deus para as nossas vidas paternas e maternas. Então, a primeira expressão que Salomão usa é ensina a criança. Essa palavra muito pequena, ensinar, ela vai alterar a nossa autoimagem e a nossa percepção da paternidade. Quando eu digo que essa palavra vai alterar a nossa autoimagem, porque a palavra aqui está dizendo que nós devemos ensinar. Logo, nós temos que nos enxergar como professores. Não somente como um pai que sai, que ganha o pão de cada dia e coloca a comida na mesa, que instrui, mas sobretudo um pai que ensina.
É muito interessante porque não somente isso vai mudar a nossa autoimagem, mas também vai mudar a forma como nós olhamos para os nossos filhos. Logo, eu não somente serei um professor, mas eu passarei a enxergar os meus filhos como alunos. Então essa relação ela é alterada. Não é só de pai para filho, é de professor para aluno. Nós nos tornamos pedagogos e os nossos filhos, aqueles a quem nós vamos instruir a viver. É muito importante nós olharmos para essa realidade, porque se eu agora sou professor e o meu filho é aluno, logo eu tenho que entender que eu tenho uma disciplina a ensinar o meu filho. Eu não vou ensinar filosofia, eu não vou ensinar ciências, talvez eu não vou ensinar história, talvez eu não compreenda algumas disciplinas que estão presentes na escola, mas há uma disciplina que eu tenho a responsabilidade de ensinar ao meu filho, e ela se chama bibliologia. Todos nós, os pais, temos a macro e grande disciplina. A Bíblia, os filhos ensinam o filho a viver. E não estou dizendo só viver no sentido de existir. Estou falando de viver no sentido de ter vida abundante, de ter vida eterna, de ter vida saudável, de ter vida relevante. Quando nós olhamos lá para a segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, Paulo diz para Timóteo: eu bem sei que você sabe as sagradas letras, que desde a infância você aprendeu. Paulo está se referindo à mãe, ao caminho de eternidade, ou seu filho. Como professor, e o meu filho como aluno, não somente compreendo o fato de que tenho que ensinar a palavra de Deus a ele, mas eu também tenho que compreender que todo aluno aprende dentro do seu próprio tempo. Logo, exigirá do professor paciência nessa disciplina. Não será fácil inculcar a Bíblia Sagrada na mente dos nossos filhos. No entanto, eu preciso fazer. E nós sabemos que cada aluno aprende dentro de um processo diferenciado. O ambiente escolar é definidor para poder ensinar. E se a minha casa for uma ótima escola, se o ambiente for bom, logo meu filho aprenderá com mais qualidade. Então tenha paciência ao ensinar o seu filho e passe a olhar para ele como um aluno que precisa aprender o caminho da vida. A segunda palavra que eu uso de destaque, ele fala: ensina a criança. Há um período muito importante que nós não podemos negligenciar esse ensino. A palavra criança aqui, ela vem lá do hebraico, e na cultura judaica cristã, a criança era criança até 12 anos. Nós olhamos agora e tem essa fase de criança, de pré-adolescente, de adolescente, de jovem e de adulto. Na cultura judaica não. Ou você era criança ou você era adulto. Então ele dividia a vida em duas fases. De 0 a 12 anos, criança. Depois de 12 em diante, o menino já se transformava em um adulto. Agora perceba que ele não diz ensina o adulto o caminho que deve andar. Porque ele está ensinando a criança, porque é o tempo onde de fato os nossos filhos são esponjas. Eles começam a absorver tudo que ouvem e tudo que vê. E muitas vezes eu encontro não poucos pais tentando remediar a educação que faltou quando o menino ainda era criança. Não levaram seus filhos para o caminho do Senhor, confundiram levar as crianças para o templo e não para Cristo, e terminaram negligenciando isso. E a criança integrou 11, 12, 13, 14, 15 anos, e hoje eles não querem mais servir ao Senhor. Eu sei que é muito difícil para um pai, conhecedor das verdades eternas, ver o seu filho desviado da fé. Para esses, a orientação é: ame seu filho, ore pelo seu filho, evangelize o seu filho, para que ele retorne aos caminhos de Deus. Mas nós, que ainda temos os filhos pequenos, desenvolvendo, crescendo, é hora de não perdermos tempo,
para nós não termos que remediar. Nós precisamos prevenir. Esse tempo é importante. A psicologia vai dizer que até os 7 anos de idade a criança tem a sua formação do caráter. Então não ache que é cedo demais para você falar de Deus para o seu filho. Se ele começou a falar, se ele começou a balbuciar, se ele começou a andar, se ele começou a compreender, você já tem que estar falando do amor de Deus para esse menino, para essa menina, para que ele cresça com esse princípio eterno. Então ensine. Segundo, a criança. Não significa dizer que os adultos não devam ser ensinados, mas é a prioridade. É o Salomão nos convidando a começar enquanto há tempo. A maioria das conversões acontece no período de criança até adolescente. Isso é comprovado. Portanto, o coração do seu filho está preparado para receber a semente do Evangelho. Terceiro, ensina a criança. O texto diz, no caminho. A educação agora do filho, ela vai começar na reeducação dos pais. Porque o texto não diz que é para ensinar o caminho, mas o texto diz que é para ensinar no caminho. Logo, a ideia não é apontar o caminho para a criança andar. A ideia é andar com a criança no caminho. A ideia não é mostrar uma direção. A ideia é caminhar na frente para que a criança siga. Logo, a educação dos nossos filhos vai remodelar nossa vida, porque vai começar com a reeducação de nós que somos pais. Logo, eu não vou poder dizer para o meu filho amar se eu não amar. Eu não posso ensinar o caminho do amor se no meu coração tiver rancor. Eu não posso ensinar o caminho do altruísmo se no meu coração tiver egoísmo. Logo, nós vamos ter que nos oferecer como modelos para os nossos filhos. Filho vai reproduzir aquilo que o seu pai fizer. Filho vai colocar em prática aquilo que seu pai coloca em prática. As prioridades dos pais serão as prioridades dos filhos. Os hobbies dos pais serão os hobbies dos filhos. As paixões dos pais serão as paixões dos filhos. Por isso, o texto nos convida a ensinar a criança no caminho, nos colocando como modelo a ser seguido, para que, olhando para nós como um grande pedagogo que somos e devemos ser, os filhos acertem na sua caminhada. Meus irmãos, isso nos chama muito para a responsabilidade, porque isso agora tem que me fazer refletir. Que tipo de vida eu estou levando? Que tipo de vida eu estou vivenciando? A forma como eu trato a minha esposa. Como é que eu estou ensinando meu filho a tratar a sua futura esposa? Os diálogos que eu tenho na minha casa serão os tipos de diálogo que o meu filho terá amanhã. Quando eu sento ao redor da minha mesa para partir o pão e comer, quais são os assuntos mais frequentes? Eu conheço não poucas crianças que não querem mais saber da igreja, porque na reunião de almoço, o que os pais sabem falar é mal da igreja. Aí depois não sabem por que os filhos não querem saber da igreja. Percebe que isso é uma grande responsabilidade que pesa sobre nós? Reeducando a minha vida, eu conseguirei educar os meus filhos. O texto diz, ensina a criança no caminho. Ele diz que deve andar. Que deve. É um dever para os pais ensinar as crianças esse caminho. E se tornará um dever para essas crianças trilhar esse caminho. É um dever para quem? Bem, não é um dever para todo mundo. É só para os pais que querem ver os seus filhos se darem bem na vida. Esse dever é para o pai que quer ver o seu filho se tornar um cidadão de bem. Se torna um dever para o pai que quer ver o seu filho com o nome dele escrito no livro da vida. É um dever para o pai que quer encontrar o seu filho na eternidade como filho de Deus. Sim, se nós quisermos que os nossos filhos desfrutem da eternidade conosco e habitem na eternidade conosco, é necessário, é fundamental, é imprescindível que nós ensinemos ele na compreensão de que isso é um dever.
para as nossas vidas. E nós precisamos fazer. Não faz 3 meses, 4 meses atrás, uma querida amiga nossa sofreu um acidente. E eu tive o privilégio de conhecer a sua mãe, a mãe da Sara, moça muito gente boa. E ali na casa do Breno, da Natália, fui visitar a Sara e conversar com eles, e eu tive o privilégio de conhecer a mãe dela. Uma crente, cujo nome não me vem à memória, mas uma mulher que um pouco de diálogo que eu tive com ela marcou muito a minha vida. Porque ela começou a falar das dificuldades que ela estava enfrentando. Sara estava acidentada, mas ela tinha perdido um filho que tinha morrido. E também tinha um filho dela que tinha se desviado. O marido também doente nesse mesmo período. E aí eu comecei a indagar a ela. E ela começou a lacrimejar os seus olhos dizendo: pastor, a morte do meu filho está doendo menos no meu coração do que o meu outro filho que está desviado. Porque o meu filho que morreu, pastor, ele não morreu, ele partiu para estar com o Senhor. Ele era servo de Deus. Eu sei que ele saiu dessa esfera, desse mundo, desse tempo, para uma realidade bem melhor. Então esse daí, ele partiu. Eu sinto dor porque ele faz falta para mim. Mas eu estou consolado. Agora o que me dói mesmo, pastor, é enxergar o meu outro filho desviado da fé. Olha que maturidade espiritual dessa mãe. Ela conseguiu compreender que um filho desviado dos caminhos de Cristo é mais nocivo para ele do que um filho que partiu para estar com Cristo. Ela conseguiu discernir a vida, porque o que adianta ter alguém vivendo nessa esfera, nesse mundo e trilhando o caminho da perdição eterna? Quando ela falou aquilo para mim, eu falei: gente, eu encontrei poucas pessoas com a maturidade espiritual tão elevada quanto essa mãe. Porque a maioria de nós gostaríamos de ter os nossos filhos vivos, descrentes, do que ter os nossos filhos com o Senhor crente. Nós temos que repensar isso tudo. Se você quiser que o seu filho trilhe o caminho do bem e se torne um filho de Deus autêntico, então você tem o dever de ensiná-lo o caminho que deve seguir. Qual a garantia que nós temos? Qual o resultado disso tudo? O texto diz: e ainda quando ele for velho. Porque todos os pais querem ver os seus filhos envelhecendo. E ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Qual é a grande evidência de que nós fomos um bom professor para os nossos filhos? Bem, é o resultado. Quando é que o professor sabe que ele fez e deu uma boa aula? É quando os alunos aprenderam. Então, quando eu encaro essa meta e essa responsabilidade de ensinar o meu filho como professor que sou, encarando ele como aluno que é, dando para ele o exemplo de trilhar um caminho, e eu vejo ele amanhã nos caminhos de Cristo, quando eu vejo ele se tornar um adulto, um homem de Deus, um homem de fé, um homem do amor, um homem do Espírito Santo, eu falo: ok, eu fui um bom pedagogo. Obviamente isso não depende só de mim. Obviamente isso não depende só de você. Mas o que nós não podemos fazer é negligenciar a nossa parte. Os nossos filhos precisam conhecer Deus a partir de quem nós somos e a partir daquilo que nós fazemos. Vamos trilhar esse caminho. Vamos ensinar para os nossos filhos. Vamos apontar para eles o caminho, mas vamos andar com eles. A minha expectativa, a minha oração é que nenhum de nós percamos os nossos filhos. E se você, porventura, está assistindo esse vídeo, em outro momento vai assistir, e o seu filho hoje está fora dos caminhos do Senhor, eu vou repetir aquilo que falei no início da mensagem. Ame seu filho. Se ele está desviado, ame seu filho. Se ele não é convertido, ele não vai viver os padrões do reino. Seja tolerante e ame seu filho. Segundo, não deixe de interceder pela alma dele. Todos os dias, ore para que Deus converta o coração do seu filho ao Senhor. E terceira questão, evangelize. Fale do amor de Deus para ele, porque ele precisa regressar ao caminho da vida. Eu queria nesse momento orar pela sua vida paterna e de modo especial orar pelos nossos filhos. Na sua casa, você pode fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Pai,
Nós falamos hoje, nessa reflexão, sobre a importância de ensinar para os nossos filhos, a partir do exemplo que temos, o caminho que eles precisam trilhar para desfrutarem de eternidade. Isso certamente é difícil, Pai. Não é fácil para mim e não é fácil para ninguém. Compreendendo a dificuldade disso tudo, aumenta a nossa dependência do Senhor. A Tua palavra diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Portanto, nós oramos pedindo ao Senhor para se agregar, para nos ajudar, para se compadecer das nossas vidas, das nossas limitações e nos ajudar, Pai, a educar os nossos filhos e implantar neles a semente da eternidade. Há crianças, Pai, que podem se tornarem amanhã em obreiros do Senhor, em ministros do Evangelho, em grandes homens que influenciarão nações, povos e línguas. Isso tudo hoje está sob nossa responsabilidade, porque a forma como eu crio o meu filho vai ser determinante para que ele trilhe o caminho do bem. Nos ajude, Pai, tenha misericórdia de nós. Ajude os nossos filhos, livre-os do mal. Há muito mal em nosso meio, Pai. Livre os nossos filhos da pedofilia, do aliciamento sexual. Livre os nossos filhos do abuso. Livre os nossos filhos do álcool. Livre os nossos filhos, ó Deus amado, da maconha, da cocaína, das drogas lícitas e ilícitas, Pai. Livre os nossos filhos, ó Pai amado, de trilharem o caminho do mundo e nos ajude a conduzi-los pelo caminho eterno. Se porventura, nessa noite tem alguém com seu filho fora da fé, Deus ajude essa mãe, ajude esse pai, todo pai que preza pela eternidade do filho, tem o seu coração machucado em ver o seu filho fora dos caminhos do Senhor. E a nossa oração é que isso resgate os nossos, Pai. Que isso resgate a nossa prole, que isso resgate a nossa herança, que isso resgate, Pai amado, aqueles que irão, sim, ó Deus amado, servir ao Senhor por causa da Tua obra regeneradora em suas vidas. Eu oro por cada família, Pai, por cada pai, por cada filho, por cada mãe. Eu oro pela Tua igreja, que de fato esse mês seja o mês do Senhor Jesus Cristo, transformar as nossas famílias, as nossas casas, em especial os nossos filhos. A oração que nós fazemos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.